Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É parafraseando o ilustre escritor Fernando Pessoa que passamos a descrever o desejo no coração de um homem de fé e sua busca incansável pela realização de um sonho: alcançar os lares brasileiros através de uma emissora de TV com programação de qualidade, no firme propósito de evangelizar, anunciar a boa nova de Jesus e firmada no compromisso de colaborar na construção de um mundo de paz. Assim, o sonho do jornalista João Monteiro de Barros Filho se realizara. Nascia em março de 1992 a Rede Vida de televisão. João Monteiro, pessoa simples, natural da cidade de Barretos, filho de um peão de boiadeiro. Sua mãe, Dona Inês Monteiro, lhe ensinou lições que foram guardadas para toda a vida. E uma delas foi ser um homem de muita fé. Fé que o motivou a lutar por tão nobre causa: criar a primeira televisão católica do país. João Monteiro teve uma árdua tarefa, mas em momento algum esmoreceu, seguindo avante com o seu ideal. E lembra-se com orgulho a disputa pelo Canal 11 de São José do Rio Preto. Ali seria apenas a primeira de muitas outras batalhas que viriam até a efetivação de seu propósito. Na época, o jornalista representava o segmento mais fraco, mas tinha a promessa do presidente da República e uma fé inabalável que o faziam seguir adiante. João Monteiro procurou o ex-bispo de Barretos e que já exercia o arcebispado de Botucatu, Dom Antônio Maria Muciolo, e lhe propôs uma parceria para viabilizar o novo canal de televisão. Com o apoio da CNBB, Monteiro partiu para a viabilização do empreendimento. A CNBB não podia exercer o controle porque não tinha e não tem caráter comercial. Assim, criou-se o IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. A presidência do IMBRAC coube a Dom Antônio Maria Muciolo, hoje arcebispo emérito de Botucatu, que se revelou quase um mágico, um abridor de portas das mais difíceis, viabilizando a implantação, consolidação e expansão da Rede Vida. Onde houvesse uma paróquia e um padre, passou a haver o trabalho de formiguinha para viabilizar a instalação de uma torre transmissora, surgindo então o milagre brasileiro. Hoje, após 17 anos, a Rede Vida de televisão tem mais de 10 milhões de fiéis telespectadores, sendo a grande maioria de católicos que acompanham e prestigiam a sua televisão. Seu sinal é captado por todo o Brasil via satélite, além de ser transmitido por meio de suas afiliadas e das 445 retransmissoras localizadas nos estados. Tem como missão levar a todo o Brasil, nos lares brasileiros, uma comunicação sem evidência da violência, dos vícios e das maldades do nosso tempo, e com o compromisso da emissora de levar à população informação séria, opiniões equilibradas e imparciais, educação, cultura, lazer e entretenimento sadio, imprimindo em todos os seus atos a característica de humanidade, cristianismo, fraternidade e democracia, trazendo o desenvolvimento e o crescimento de uma sociedade tantas vezes aturdida com a falta de princípios morais e éticos em seu seio. A Rede Vida, hoje a quarta maior rede de televisão de nosso país, é um canal do bem. Essa diferenciação é a marca registrada da Rede Vida de televisão e a esperança de que teremos dias melhores pela frente. A Rede Vida de televisão responde assim com fidelidade às suas obrigações básicas, na condição de concessionária com pleno entendimento acerca da transcendência e repercussão dos serviços que oferece ao público, aliando informação, lazer, arte, educação e cultura. Emissora que confia em Deus e acredita nas verdades eternas. Tudo isto exposto em programação qualificada, pela evangelização, pela ênfase aos valores espirituais, pelas aspirações resultantes do trabalho obstinado, responsável e edificante que promove em benefício da coletividade, merecendo realmente os elogios que lhe são dirigidos com integral apoio e os nossos votos de pleno e ininterrupto sucesso. A Rede Vida de televisão é hoje patrimônio nacional e nasceu da fé e da garra
do grande brasileiro João Monteiro de Barros Filho, homem de passado ilibado que valoriza e sabe a importância da família, empresário do setor de comunicações e católico fervoroso. O meu conhecimento com Monteiro data de um tempo tão longínquo que é até difícil relembrar. Meu pai foi funcionário aqui dessa empresa por mais de 30 anos. Falar do João Monteiro de Barros Filho não é difícil, não. Para quem convive há praticamente 50 anos ou mais, a gente tem muitas passagens muito interessantes. E o Monteiro eu conheço desde menino, seus 10 anos. O jornalista Monteiro Filho, eu acho que ele é um ícone para a comunicação brasileira. Um pai que abraça os seus filhos familiarmente e que abraça aqueles que não são seus filhos, mas que trabalham junto com ele. E considero o seu João não um patrão aqui de todos os funcionários, mas como se fosse assim um pai que apoia. Um profissional que, apesar de ser diretor, convive como amigo nos corredores. É uma pessoa muito religiosa, muito católica, que trata as pessoas muito bem, uma espiritualidade incrível, uma pessoa, olha, é difícil falar, resumir em palavras como é o seu João Monteiro. Um homem que começou com um programa de rádio em Barretos. Mas no começo, como todo começo é muito difícil, tinha um gerentão que está até hoje com a gente, um cidadão espetacular, José Vicente Dias Leme. Em maio de 1955, eu era gerente da Rádio Barretos e o Monteiro apareceu na rádio dizendo que queria trabalhar na rádio. Queria ser comentarista esportivo. Então eu fiz um desafio a ele, que me trouxesse, batida a máquina, uma crônica esportiva. E ele cumpriu esse desafio. A partir daí, surgiu a reportagem que não para. E depois criou um jornal diário. Com o tempo vieram as emissoras de rádio, AM e FM, e depois ele se lançou a um grande desafio nacional, que é a nossa querida Rede Vida de Televisão. Esse é um pedaço da história do Monteiro que todos conhecem e não há necessidade de que eu fique me estendendo mais. A homenagem que prestam a ele é uma das dezenas que já foram prestadas. O mais laureado barretense de todos os tempos. Já é título honorífico de todos os estados brasileiros quase. Portanto, eu acho que para nós profissionais de imprensa do Brasil, o jornalista Monteiro Filho faz jus à homenagem que recebe hoje da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Parabéns ao jornalista João Monteiro de Barros Filho por mais essa honraria e nós que estamos no convívio do seu dia a dia. Monteiro, um amigo, um irmão, pai extraordinário, tem os 2 filhos, o Luiz Antônio e o Monteiro Neto, estão seguindo seus passos. De maneira que o Monteiro é realmente a figura maior da história de Barretos nestes últimos 50 anos. Ele é um homem que teve a coragem de criar uma rede nacional de televisão, cuja a cabeça da rede, a sede, fica em São José do Rio Preto. Um homem que tem a coragem de assumir o desafio do tamanho que o jornalista Monteiro Filho assumiu, é um homem de valor. É um grande líder, um homem que, se não tivesse nascido, a gente teria que fabricar um. Ele é assim, uma pessoa fantástica mesmo, sensacional. E é isso que eu reconheço principalmente na figura do jornalista Monteiro Filho. Um homem de grande valor para Barretos, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Eu acho meu avô muito competente. Acho que ele tenta fazer o melhor possível para a Rede Vida e para as empresas. Parabéns, jornalista Monteiro Filho.